Brad Pitt finalmente quebrou o silêncio. Após 8 anos de controvérsias, silêncio e longas batalhas judiciais, ele decidiu se pronunciar. Pela primeira vez, Pitt falou sobre Angelina Jolie, sobre seus filhos e sobre o motivo de ter se mantido em silêncio durante todo esse tempo. E a partir dessas palavras aparentemente tranquilas, o público começou a perceber claramente a verdadeira linha divisória entre terminar um relacionamento e se separar. Em maio de 2025, Brad Pitt apareceu na GQ com uma atitude completamente diferente da sua imagem habitual em eventos cinematográficos. Esta entrevista não teve como objetivo promover um novo filme, nem evitou assuntos pessoais. Foi a primeira vez que Pitbull mencionou diretamente seu divórcio de Angelina Jolie, desde que tudo começou em 2016. Quando questionado sobre seus sentimentos, após o término oficial do processo de divórcio no final de 2024, Pitbull respondeu brevemente: "Não vejo mais isso como um grande problema. É apenas uma questão legal que precisa ser concluída. Já a superei." Ele não culpou nem negou ninguém, mas a franqueza em sua expressão fez o ouvinte perceber que não se tratava de um consolo. Foi uma declaração final, fria e decisiva. Ele também falou sobre as mudanças em seu estilo de vida, como parar de beber e de usar maconha, e sobre como se reencontrou consigo mesmo no período pós-término. Pitbull admitiu ter lutado contra a solidão e o vazio deixado pelo afastamento dos filhos, mas não se fez de vítima. Em vez disso, chamou esse período de uma fase necessária para baixar a guarda. A entrevista não se aprofundou nos detalhes de cada desentendimento, mas o que Pitbull escolheu revelar foi suficiente para deixar claro que ele não queria mais se esconder do público e que não tinha medo de dizer a Angelina Jolie qual era sua verdadeira posição. Brad Pitt não abordou diretamente o incidente do voo de 2016, nem as acusações de Jolie. No entanto, ele falou sobre o trauma do silêncio. Pitt disse que sua escolha de não se pronunciar o levou a ser mal interpretado e rotulado de maneiras que ele não reconhecia. Ele admitiu que se sentiu sufocado ao ver seu nome estampado em manchetes com palavras-chave como violência, fracasso e mau pai. Um dos trechos mais reveladores da entrevista foi quando Pitt falou sobre sua reavaliação do papel de pai. "Eu costumava pensar que ficar em silêncio era a melhor maneira de proteger meus filhos, mas acho que foi por isso que perdi minha voz na vida deles." A declaração viralizou nas redes sociais, não só pela sinceridade, mas também por lembrá-lo de que a maioria de seus filhos parou de se comunicar, não apenas de aparecer na imprensa. Imagens de Brad Pitt com sua atual namorada, a estilista Ans Dur Hamon, também começaram a circular com frequência desde o início de 2024. Após muitos anos vivendo uma vida privada, Pitt agora aparece mais em público, expressando livremente sua proximidade e felicidade. Sua nova vida não é mais dominada por batalhas judiciais, pelo menos emocionalmente. "Vivo mais tranquilo do que nunca. Há coisas que não podem ser mudadas e aprendi a não lutar mais contra elas." A calma de Pitt não significa fraqueza. Ele demonstra que ainda é forte o suficiente para enfrentar as consequências de tudo o que aconteceu. Na conversa, ele usa a palavra aceitação diversas vezes, não como uma resignação, mas como um estado final, não por rancor, não por evasivas, mas definitivamente não por sentimentalismo. A entrevista para a GQ termina com Brad Pitt sentado em um estúdio, a iluminação monocromática, sua voz rouca. "Acho que nunca direi nada, mas em algum momento, ficar em silêncio deixa de ser uma opção." O que ele acabou de dizer não muda o passado, mas marca uma clara virada. Pitt escolheu se manifestar, não para negar, mas para confirmar, com suas próprias palavras, que o capítulo se encerrou. Em 14 de setembro de 2016, um voo particular da França para Los Angeles tornou-se o ponto de partida para uma crise familiar que durou quase uma década. Durante o voo, Angelina Jolie acusou Brad Pitt de violência doméstica contra ela e seus filhos. A partir dessa acusação, tudo desmoronou. 3 dias depois, Jolie entrou com o pedido de divórcio. Um ícone de Hollywood desmoronou, seguido por uma série de acusações, investigações e milhões de dólares em honorários advocatícios. As alegações iniciais incluíam gritos, ameaças, puxões de cabelo e até agressão física a um dos filhos, Maddox, que tinha 15 anos na época. Jolie alegou que Pitbull estava embriagado enquanto ela própria estava embriagada. O FBI se envolveu no caso, juntamente com o Departamento de Crianças e Famílias de Los Angeles. No entanto,
Em novembro de 2016, ambas as agências encerraram seus casos, afirmando que não havia provas suficientes para apresentar acusações criminais. A investigação terminou, mas a onda de suspeitas não cessou. Angelina Jolie continuou atuando. Em 2022, ela entrou com um processo anônimo contra o FBI, exigindo a divulgação de todos os documentos da investigação. Essa ação foi vista pela equipe de Brad Pitt como uma tentativa de prolongar a tensão e prejudicar sua imagem mais uma vez. Em setembro de 2024, Jolie repentinamente retirou o processo. Não houve uma explicação clara, apenas uma mensagem de seu advogado dizendo que ela queria reduzir o estresse e se concentrar em sua família. Embora o caso do FBI permaneça controverso, a verdadeira batalha legal está acontecendo no Tribunal de Família. A principal questão é a guarda dos 6 filhos. Inicialmente, Jolie pediu a guarda total. Brad Pitt queria a guarda compartilhada. O acordo temporário inicial concedeu a Jolie a guarda principal, enquanto Pitt teria direito a visitas limitadas e seria obrigado a participar de terapia familiar. Em 2021, Pitt ganhou uma decisão favorável, obtendo 50% da guarda, mas Jolie imediatamente recorreu. Posteriormente, a Suprema Corte anulou a decisão, citando os laços comerciais do juiz John Odkirk com a equipe jurídica de Pitt. Jolie continuou a tomar a iniciativa, mantendo a guarda principal, enquanto Pitt obteve apenas o direito de visitas. Além disso, há tensões latentes entre os dois lados sobre a forma como a mídia noticia o incidente. Brad Pitt praticamente não se manifestou publicamente, enquanto os documentos de Jolie têm aparecido continuamente na imprensa. Reportagens sobre o comportamento de Pitt, fotos de seus ferimentos e descrições detalhadas da situação no avião surgiram entre 2020 e 2022. Muitos acreditam que foi o seu silêncio que fez com que Pitt perdesse o controle da opinião pública. Uma fonte próxima a ele chegou a afirmar que ele se manteve em silêncio para proteger os filhos, mas foi justamente isso que o levou a ser constantemente atacado. A questão crucial não é apenas a guarda dos filhos, mas também o dano psicológico duradouro. Maddox, Pax e Zahara se distanciaram gradualmente de Brad Pitt. Reportagens da mídia mostraram que Maddox não considerava Pitt seu pai. Pax teve pouco contato com ele e Zahara posteriormente retirou o sobrenome Pitt de seu nome. Esses sinais claros colocaram Pitt na defensiva, sem qualquer chance de resposta. Ele não se pronunciou, mas o público não permaneceu em silêncio. A retirada do processo do FBI por Jolie no final de 2024 foi amplamente vista como um sinal de desescalada, mas não há dúvidas de que a batalha realmente acabou. Os filhos se aproximaram da mãe, enquanto Brad Pitt ainda luta para reconstruir o relacionamento rompido. Embora Pitt não tenha mencionado cada um de seus filhos pelo nome em uma entrevista recente, seu comentário sobre "meu silêncio me fez perder uma voz na vida deles" demonstra claramente a extensão do distanciamento. Se as disputas pela guarda dos filhos abalaram o espírito de Pitt, as disputas pela propriedade o despojaram de sua dignidade. E no centro de todas as disputas estava o lugar que outrora fora visto como um testemunho de seu amor, a vinícola Chateau Miraval, um castelo, 2 inimigos. Localizado no sul da França, o Chateau Miraval não é apenas uma propriedade milionária, mas também um símbolo do auge da carreira de Brad Pitt e Angelina Jolie. Eles compraram a propriedade em 2008, restauraram-na, plantaram uvas, produziram vinho e a transformaram em um destino associado à fama e à imagem ideal de família de Hollywood. Em 2014, o casamento deles foi realizado nos Jardins do Miraal, onde seus 6 filhos pintaram para decorar o vestido de noiva de Jolie. Mas, alguns anos depois, o local que testemunhou os votos se tornou o campo de batalha mais amargo do divórcio. Após a separação, Jolie ficou com 40% do Miraal por meio da Novel Company, enquanto Pitt detinha os outros 60% por meio da Mando Bongo. Contudo, em 2021, Jolie vendeu inesperadamente toda a sua participação para o Grupo Stui, uma famosa marca de vinhos com sede em Luxemburgo. A transação ocorreu sem o consentimento de Pitbull, que alegou que as duas partes tinham um acordo tácito. Se uma quisesse vender, a outra precisava aprovar. A venda da participação de Jolie a um terceiro levou Pitbull a entrar com um processo imediatamente. No processo, Pitbull acusou Jolie de prejudicar intencionalmente a marca Miraal, atrair inimigos para a empresa, desestabilizar a estrutura administrativa e causar sérios prejuízos financeiros. Jolie
respondeu com um processo contra Pete, alegando abuso de poder, tentativa de obter controle total do espólio e exclusão dela das decisões executivas. Ela também afirmou que Pete a pressionou a assinar um acordo de confidencialidade multimilionário para ocultar violência doméstica, algo que Pete negou. O processo Miraval rapidamente se intensificou, envolvendo centenas de páginas de documentos internos, complexas batalhas legais e uma série de decisões preliminares de tribunais nos Estados Unidos e na França. De 2022 a 2024, ambos os lados obtiveram pequenas vitórias, mas nenhuma decisão final foi suficiente para pôr fim à disputa. Em 2024, Jolie pediu o arquivamento do processo após a conclusão do divórcio, mas Pete não concordou. Em abril de 2025, o tribunal rejeitou o pedido de Jolie para arquivar certas acusações e solicitou que Pete fornecesse documentos adicionais relacionados ao seu controle da empresa. Especialistas afirmam que a disputa pela Miraval vai além dos bens. Trata-se de uma batalha sobre quem realmente controla o que restou de um casamento fracassado. Brad Pitt. Miraval é mais do que apenas um investimento. Ele esteve diretamente envolvido na construção da marca de vinhos, desempenhando um papel fundamental em seu marketing, palestrando em conferências sobre vinhos e trabalhando com especialistas da Itália para desenvolver o produto. Para Jolie, afastar-se da Miraval foi uma decisão decisiva, e a venda para a Estoli foi uma declaração de que ela não queria mais nada com o passado. Notavelmente, embora o casal tenha se divorciado oficialmente em dezembro de 2024, a Miraval permanece o último laço inquebrável. O processo judicial pode se arrastar até 2026 se não houver um acordo extrajudicial. Um advogado especializado em direito comercial, que já atuou em um caso semelhante, afirmou: quando um bem carrega tantas lembranças, ele se torna uma faca de dois gumes. Quem o mantém precisa arcar com todas as consequências associadas a ele. Enquanto a disputa em torno de Miraval continua, as consequências mais profundas não estão nos tribunais ou na propriedade em si, mas nos relacionamentos irreparavelmente danificados, especialmente entre Brad Pitt e seus filhos. O nome da filha é Jolie. Brad Pitt e Angelina Jolie têm 6 filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivian. Os 3 primeiros são adotados e os 3 últimos biológicos. Outrora considerada uma típica família multirracial de Hollywood, a relação entre os membros da família tornou-se o tema mais controverso após o divórcio. A questão não é mais a guarda dos filhos, mas sim se eles ainda aceitam Brad Pitt como pai. Maddox, o filho mais velho de Jolie, foi adotado por ela antes de conhecer Pitt, mas este o adotou formalmente mais tarde. Maddox esteve no centro das alegações de 2016, quando Pitt foi acusado de agredi-lo fisicamente durante um voo de volta para Los Angeles. Embora o incidente não tenha resultado em acusações criminais, o relacionamento entre Maddox e Pitt se deteriorou completamente desde então. Maddox estudou na Coreia do Sul, raramente aparece na mídia e não mantém contato com Pitt. Durante uma audiência, em 2021, Maddox teria prestado depoimento contra Pitt. Fontes próximas a Jolie confirmaram que Maddox não considera mais Pitt seu pai legal. Pax, o segundo filho, tem uma atitude semelhante. Ele frequentemente acompanha Jolie em eventos e é frequentemente flagrado pela imprensa em momentos íntimos com a mãe. Um incidente em 2023 trouxe o nome de Pax de volta às redes sociais. Ele publicou um pequeno story em sua conta privada do Instagram com uma linguagem considerada um ataque direto a Pitbull, chamando-o de uma pessoa que nunca amou verdadeiramente seus filhos. Embora a publicação tenha sido apagada rapidamente, sua repercussão foi suficiente para deixar claro ao público que o abismo entre Pitbull e Pax era irreconciliável. Zahara, a mais velha, costumava usar seu nome completo, Zahara Jolie Pitt, em eventos oficiais. Mas em 2023, quando se matriculou na Spelman College, seus registros acadêmicos a listavam simplesmente como Zahara Marley Jolie. Não houve nenhum anúncio de Jolie ou Zahara sobre a mudança de nome, mas a omissão de Pitt de seu nome legal é um sinal claro de sua posição pessoal. Ela também apareceu com sua mãe em uma viagem especial à Etiópia em 2024.
Dizem que essa foi uma viagem significativa às suas raízes e identidade. Sem o sobrenome Pete, de todos os seus filhos biológicos, Shiloh foi a que recebeu mais atenção da mídia. Em maio de 2024, Shiloh entrou com um pedido formal na justiça para remover o sobrenome Pete de seu nome e mudar para Shiloh Neville Jolie. A decisão causou polêmica, pois Shiloh, que antes era filha única, era considerada muito próxima de ambos os pais. Mas, segundo diversas fontes, Shiloh tomou a iniciativa de contratar seu próprio advogado, pagar os honorários com suas economias e entrar com o pedido assim que completou 18 anos. Não foi uma decisão espontânea, foi uma escolha cuidadosamente planejada. Vivian, a mais nova das gêmeas, agora auxilia Jolie em um projeto teatral. Ela aparece com a mãe nas estreias, atuando como assistente de produção. Isso demonstra uma relação próxima e de confiança entre mãe e filha. Seu nome também começou a aparecer em documentos públicos como Vivian Jolie. Embora não haja registro legal da mudança de nome, a ausência do sobrenome da mãe está se tornando cada vez mais perceptível. Seu irmão gêmeo, Knox, tem feito menos aparições públicas. Embora não haja notícias sobre uma mudança de nome, acredita-se que ele esteja morando com Jolie, sob a vigilância de uma equipe de segurança e um assistente pessoal. Do ponto de vista de Angelina Jolie, seus filhos têm sua própria postura. Em uma entrevista de 2020 para a Vogue Índia, ela disse: "Eles sabem a verdade, eles são fortes e racionais." Essas raras declarações são respaldadas por ações consistentes. Ela não ataca Pitbull na mídia, não usa os filhos como instrumentos, mas sempre os defende quando necessário. Com a saída dos filhos de casa, Brad Pitt e Angelina Jolie trilharam caminhos diferentes para lidar com a realidade. Um mergulhou no trabalho e em um novo amor. A outra encontrou equilíbrio na arte e na família. Após o divórcio, finalizado oficialmente no final de 2024, Brad Pitt e Angelina Jolie entraram em órbitas completamente distintas. Sem o vínculo legal, sem compartilhar bens ou responsabilidades, emergiram de uma batalha judicial de 8 anos, mas ainda carregando marcas indeléveis. Cada um seguiu um caminho diferente, um estilo de vida diferente, uma definição diferente de recuperação e de seguir em frente. Brad Pitt não optou por se esconder. Desde o início de 2024, ele tem aparecido regularmente em projetos cinematográficos, culminando em sua participação no Festival de Cinema de Veneza com o filme Wolves, em colaboração com George Clooney. Embora o trabalho não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, Pitt recebeu críticas positivas por sua atuação. A imagem dele no tapete vermelho, sorrindo e ao lado de sua atual namorada, Ins de Ramon, marcou uma mudança clara. De uma estrela antes associada a uma crise pessoal, ele agora se reposicionou como um homem maduro, vivendo de forma sóbria e no controle da situação. O relacionamento com Ins Ramon começou no final de 2022 e gradualmente se tornou público em 2023. Em fevereiro de 2024, os dois passaram a morar juntos. Segundo diversas fontes, Pitbull encontrou paz nesse relacionamento, algo que seus anos de casamento com Angelina Jolie nunca lhe permitiram. Ele compareceu a eventos de moda, estreias de filmes e até foi fotografado caminhando com Ness na Califórnia. Sem mais evitar as câmeras, a GQ o descreveu como um homem que parou de lutar e aprendeu a viver. Angelina Jolie, por outro lado, escolheu um caminho mais reservado, focando em sua arte e em projetos com profundo valor humanístico. O filme Maria, no qual interpreta a cantora de ópera Maria Callas, é o exemplo mais claro dessa escolha. Após 7 meses de treinamento vocal, Jolie desfilou no tapete vermelho em Veneza com uma atuação aclamada pela crítica. A estreia terminou com uma ovação de pé de 8 minutos. Maria não foi apenas um retorno espetacular, mas também a prova de que Jolie continua sendo uma artista profunda que sabe escolher seus papéis e controlar sua imagem. Enquanto Pitbull se comporta com calma em público, Jolie parece ser um símbolo de controle e independência. Não há declarações bombásticas, nem respostas diretas às declarações de Pitbull à GQ, mas seu silêncio é visto como uma escolha deliberada. Isso ajuda a manter uma imagem estável, longe do turbilhão da opinião pública.
Uma fonte próxima ao caso comentou: "Ela não precisa dizer mais nada. Suas ações falam por si." Se você achou essa história interessante, curta e compartilhe o vídeo para que possamos divulgar informações mais claras e objetivas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima análise aprofundada. Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo.